Regulação dos mercados e suas políticas. Política comercial. Olá! Nesta aula, vamos entender os argumentos a favor e contra a adoção de políticas comerciais, enfatizando seus efeitos para o desempenho das indústrias. A visão predominante entre economistas é que o comércio internacional é vantajoso, permitindo que países se especializem na produção eficiente e barata, enquanto importam o que outros produzem melhor. Isso aumenta a eficiência global e estimula aprendizado, imitação e inovação. O livre comércio, sem políticas comerciais, contrasta com a autarquia e há diversas intervenções possíveis entre esses extremos. No entanto, a literatura não oferece diretrizes claras para implementar essas políticas devido à diversidade de modelos teóricos e evidências empíricas. Exemplos de países que implementaram políticas comerciais para impulsionar a industrialização incluem Estados Unidos, Alemanha, Japão, República da Coreia, Taiwan e Singapura. Embora essas políticas tenham impulsionado exportações e renda, não há uma relação direta entre elas e o sucesso econômico, havendo divergências entre analistas. No caso do Brasil, houve um histórico de protecionismo até o final dos anos 1980 e na década de 1990. A abertura unilateral reduziu tarifas e eliminou barreiras não tarifárias. Além disso, o Brasil participou da formação do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, buscando estabelecer um comércio livre entre seus membros e uma tarifa externa comum, TEC, para o comércio com o resto do mundo, visando estabelecer uma lista de tarifas de importação comuns a serem aplicadas pelos países membros em relação a bens provenientes de fora do bloco. Instrumentos da política comercial. Há uma ampla gama de ferramentas de política comercial disponíveis, das quais algumas serão exploradas na sequência, sendo elas a taxa de importação, o subsídio à exportação, as cotas de importação, a implementação de conteúdo nacional e barreiras técnicas e burocráticas. Uma taxa de importação é um tributo aplicado a produtos vindos do exterior, podendo ser ad valorem ou específica. A tarifa ad valorem representa uma porcentagem do valor do produto importado, como, por exemplo, 10% sobre cada $100 importados, resultando em um imposto de $10. Já a tarifa específica é um valor fixo por unidade do produto importado, como 10 centavos por quilo. Enquanto a receita proveniente de uma tarifa ad valorem tende a aumentar com o aumento do preço do produto importado, a tarifa específica permanece constante com o volume de importação estável. Normalmente, as tarifas específicas são aplicadas a produtos primários devido à volatilidade de seus preços no mercado internacional. Nos Estados Unidos, tarifas específicas são impostas em produtos como açúcar, tabaco e suco de laranja, nos quais o Brasil é competitivo. Já o Brasil evita tarifas específicas para não ultrapassar limites estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, e Mercosul em termos de tarifas ad valorem. Anteriormente, o Brasil utilizou mecanismos protecionistas, como leilões cambiais e depósitos prévios para importações, que se assemelhavam ao aumento das tarifas de importação. Embora países normalmente coloquem impostos ou tarifas somente sobre suas importações, também é possível aplicar impostos sobre exportações. Esses impostos são frequentemente usados para garantir a oferta interna e preços mais baixos. Em nações com grande destaque na exportação de produtos primários, os impostos de exportação podem elevar os preços no mercado internacional e melhorar as condições de troca para os países exportadores. Um subsídio à exportação se assemelha a uma tarifa de importação, podendo ser ad valorem, proporcional ao valor exportado, ou específico, valor fixo por unidade exportada. Em sua essência, um subsídio é um imposto com sinal negativo. Subsídios também podem ser aplicados ao crédito de exportação, diminuindo as taxas de juros em financiamentos para exportações em comparação com as taxas de mercado. Já as cotas de importação definem limites máximos para a quantidade ou valor de mercadorias trazidas do exterior durante um período específico, geralmente um ano. O governo emite licenças de importação para residentes locais ou estrangeiros, restringindo o número de licenças para controlar a quantidade ou valor total das mercadorias importadas. Isso estabelece um limite máximo para o volume de importações.
Se a cota limita o que poderia ser importado sem ela, os preços locais das importações aumentam, gerando lucro para os titulares das licenças, que são conhecidos como renda de cota. Cotas de importação restritivas, que são parecidas com impostos, fazem com que o que entra diminua. No entanto, o contrário dos impostos, o governo não gera dinheiro diretamente, a menos que venda as permissões por meio de leilões. Isso pode gerar custos extras, especialmente se houver corrupção na distribuição das permissões. Uma prática comum é estabelecer cotas de importação com tarifas reduzidas ou isentas para certos países exportadores, cotas tarifárias. Assim, as importações acima dessa cota enfrentam tarifas mais elevadas. Por exemplo, a cota Hilton para importações de carnes nobres na União Europeia beneficia certos países, enquanto importações além da cota são taxadas mais pesadamente. Essa cota foi acordada durante a Rodada Uruguai, que foi a 8ª rodada de negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, na qual se destaca a criação da OMC em 1995 para substituir o GATT, para compensar países exportadores de carnes nobres para hotéis da rede Hilton desde os anos 1950. Cotas tarifárias também foram implementadas no comércio intra-Mercosul, como em pêssegos e pneus remoldados, para restringir o livre comércio e reduzir as importações entre os países membros. Outra medida de proteção comercial é a implementação de conteúdo nacional. Essa implementação de regulamentos legais exige uma proporção mínima de conteúdo nacional nos produtos comercializados internamente. Vários países em desenvolvimento adotam essa estratégia, estabelecendo uma percentagem mínima para o valor agregado local no custo do produto. As aquisições governamentais, empresas estatais ou empresas sujeitas a regulamentações rigorosas também podem ser utilizadas como instrumentos de política comercial ao serem obrigadas a favorecer fornecedores domésticos, mesmo que os produtos desses sejam mais elevados do que os produtos importados. Até 1990, o Brasil mantinha requisitos de conteúdo nacional. A importação de equipamentos era controlada, permitindo apenas a entrada de bens sem equivalente nacional. A avaliação de similaridade dos índices de nacionalização era realizada por empresas estatais ou por associações empresariais. O Brasil adotou o conceito de Progresso Produtivo Básico, PPB, como uma das condições para que as empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, ZFM, e fabricantes de produtos de informática e automação no país obtivessem benefícios fiscais. O PPB foi instituído pela Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 2001, e consiste em etapas mínimas de produção que as empresas devem cumprir para fabricar determinado produto e usufruir dos incentivos fiscais proporcionados pela ZFM e pela Lei de Informática, Lei nº 8.248, de 1991. Por fim, as barreiras técnicas e burocráticas correspondem às discrepâncias na regulamentação entre nações em relação aos seus imperativos de segurança nacional, prevenção de práticas enganosas e proteção da saúde humana, animal, vegetal e do meio ambiente, que podem representar grandes entraves ao comércio global. Barreiras técnicas ao comércio são identificadas quando normas e regulamentos carecem de transparência, não aderem a padrões internacionalmente reconhecidos, envolvem procedimentos de avaliação de conformidade não transparentes e dispendiosos ou exigem inspeções excessivamente rigorosas. Produtos de origem animal e vegetal importados estão sujeitos a padrões fitossanitários e processos mais exigentes e menos transparentes do que os impostos aos produtos locais. Trâmites burocráticos podem aumentar os custos de comércio de certos bens a ponto de inviabilizar sua própria comercialização. Efeitos da política comercial. A estratégia de comércio pode ser empregada para diversas metas, por exemplo, aprimorar as condições de troca, retificar as discrepâncias decorrentes de imperfeições de mercado, alcançar uma distribuição de renda ideal, atingir objetivos externos relacionados ao comércio, à produção e ao consumo internos. Ao implementar uma salvaguarda, o governo estabelece uma discrepância entre o comércio doméstico e internacional, resultando tipicamente em um aumento nos preços internos em comparação aos preços internacionais, diminuição do consumo interno e das importações e aumento na produção.
Se o país for de grande porte, ou seja, tenha relevância no mercado global como consumidor do produto, também é provável notar uma redução nos preços internacionais, resultando em benefícios para os termos de troca do país que aplicou a tarifa. Avaliando as mudanças nos excedentes do produtor e do consumidor, é viável mensurar o impacto da tarifa no bem-estar. Entendemos que o excedente do produtor se refere à diferença entre o preço de mercado que os produtores estão dispostos a aceitar pelo seu produto e o preço que recebem. Já o excedente do consumidor refere-se à diferença entre o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por um bem ou serviço e o preço que realmente pagam. Assim, utilizando o mesmo método de análise para um subsídio às exportações, revela-se um efeito adverso do bem-estar, pois há perda de eficiência na produção e no consumo, e o efeito nos termos de troca, caso exista, também é negativo. Outras medidas protecionistas não tarifárias geralmente têm um impacto estático no bem-estar pior do que as tarifas, seja pela ausência de arrecadação para o governo, exceto em medidas de defesa comercial, como direitos antidumping e compensatórios, seja por conferir poder de mercado aos produtores locais. As estimativas desse efeito estático das políticas comerciais sobre o bem-estar de algumas economias costumam ser desfavoráveis. O bem-estar se torna complexo ao considerar as imperfeições de mercado nas economias. A métrica do excedente do produtor não representa precisamente os efeitos da política comercial na oferta devido à teoria da segunda melhor alocação de recursos. Essa teoria é um conceito em economia do bem-estar que surgiu para abordar situações em que uma ou mais condições necessárias para alcançar a eficiência econômica ideal não são atendidas. Intervenções podem ajudar a melhorar a qualidade de vida ao mudar as recompensas em certos mercados, mas isso não significa automaticamente que trarão benefícios para países em desenvolvimento. Políticas comerciais podem gerar benefícios sociais não considerados, mas também introduzir custos extras, como ineficiências na alocação de recursos, perda de eficiência técnica e redução na diversidade de produtos e insumos. Argumentamos que lidar diretamente com as falhas de mercado é mais vantajoso do que com políticas comerciais, evitando distorções não intencionais e custos adicionais. As críticas às políticas comerciais dizem que a análise dos problemas do mercado não é muito precisa e que a influência da política traz mais custos e os governos. Além disso, tais políticas podem desencadear retaliações de outros países, acarretando novos custos. Regulação internacional. O comércio global é regulado por normas que remontam ao GATT, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. O GATT resultou em ciclos de negociação que diminuíram tarifas alfandegárias, especialmente em nações industrializadas. No entanto, com a redução das taxas surgiram medidas não tarifárias e setores, como de agricultura e têxteis, foram protegidos por restrições e subsídios às exportações. A rodada do Uruguai, iniciada em 1986, foi crucial para a formação da OMC, fortalecendo regras para o comércio físico e reintegrando produtos agrícolas e têxteis nas normas multilaterais. Novos temas como serviços, propriedade intelectual e investimentos foram abordados. Destacamos o aprimoramento do mecanismo de resolução de disputas como um grande avanço. Apesar da OMC ser um fórum para negociações entre os membros, seu modelo inicial se revelou ineficaz, levando à rodada de Doha em 2001, que se refere a uma série de negociações comerciais multilaterais realizadas no âmbito da OMC. Os princípios fundamentais do comércio internacional, presentes desde o GATT, são a não discriminação, refletida no tratamento nacional, e a cláusula da nação mais favorecida, dois princípios importantes no contexto de acordos e organizações comerciais internacionais que buscam garantir tratamento igualitário para todos os membros da OMC, exceto por algumas exceções, como zonas de livre comércio e tratamento diferenciado para países em desenvolvimento. Taxa de importação e limites tarifários. Um acordo multilateral não obriga a eliminação direta da proteção tarifária e não define um método fixo para reduzir tarifas. Cada país tem compromissos detalhados em uma lista individual chamada de tarifas consolidadas, que representa o limite máximo para os impostos de importação. Antes da rodada do Uruguai, países desenvolvidos consolidaram tarifas sobre produtos não agrícolas, mas essa rodada ampliou compromissos, especialmente em tarifas por países em desenvolvimento.
Produtos agrícolas antes protegidos por cotas foram convertidos em tarifas, processo chamado de tarificação, geralmente altas, levando à criação de cotas tarifárias para permitir algum acesso ao mercado. Países desenvolvidos aplicam a taxa consolidada na maioria dos produtos importados, enquanto países em desenvolvimento geralmente têm taxas inferiores, mas podem aumentá-las para corresponder ao consolidado quando desejarem. Medidas de salvaguarda. O GATT incorporou cláusulas de salvaguarda para permitir medidas de proteção emergenciais temporárias. Regulamentado pelo Acordo sobre Salvaguardas, AS, da Rodada Uruguai, o artigo 19 do GATT de 2024 oferece a base para sua implementação, visando proteger a produção doméstica de danos causados por aumentos súbitos e imprevistos nas importações. As medidas incluem aumento de tarifas e restrições quantitativas, proibindo acordos de restrição voluntária e organização de mercado. Esta ação reconhece a perda de competitividade dos produtores locais e busca preservar a indústria nacional, podendo envolver intervenções governamentais para recuperar a produção doméstica. Apesar de ser uma medida temporária com condições restritas, é utilizada com certa frequência, normalmente não excedendo 3 anos, para evitar retaliações comerciais. Medidas antidumping. As medidas antidumping têm como objetivo proteger os produtores domésticos de importações vendidas a preços mais baixos que os praticados no mercado interno do país exportador. O cálculo do dumping é feito pela empresa exportadora e determina o limite da medida a ser aplicada, mediante questionários enviados aos produtores estrangeiros. No entanto, é necessário demonstrar o impacto prejudicial dessas importações na indústria doméstica para aplicar a medida. Teoricamente, as medidas antidumping deveriam intervir menos no comércio do que as tarifas, buscando proteger os produtores locais de excessiva proteção concedida por outros países. Contudo, na prática, essas medidas permitem certa discricionalidade aos governos dos países importadores na avaliação do dumping e dos danos causados. Devido às barreiras naturais e derivadas da proteção que limitam a concorrência no mercado interno, o dumping é comum, sendo subjetiva a análise para determinar o dano causado pelas importações. As medidas antidumping são frequentemente aplicadas a vários países para um produto, resultando no fechamento efetivo da economia a essas importações. Apesar de um prazo de vigência de 5 anos para essas medidas, a possibilidade de prorrogá-las indefinidamente, desde que revisadas, permite a sua manutenção contínua. O Brasil aplicou 86 medidas entre 1995 e 2008, principalmente contra a China, Estados Unidos e Argentina, nos setores químico e metalúrgico, sofrendo medidas similares em suas exportações. A ampliação do uso de medidas antidumping como proteção pode desencorajar investimentos em redução de custos e qualidade por parte das empresas exportadoras, o que pode refletir a inovação e o crescimento global. Acordos regionais. Normas multilaterais permitem exceções para acordos comerciais regionais, exigindo que tratados de livre comércio isentem substancialmente todo o comércio de tarifas em um prazo razoável. As uniões aduaneiras, que são formas avançadas de integração econômica entre países, envolvendo uma cooperação mais profunda do que a mera redução de tarifas comerciais, demandam limitação na proteção oferecida pelos membros a terceiros países. Já acordos de livre comércio buscam liberalizar trocas internas, mantendo autonomia para políticas comerciais externas. Uniões aduaneiras implicam em política comercial conjunta e integração mais profunda. Essa integração implica em ceder soberania, harmonizar políticas internas e enfrentar desafios na avaliação de custos de importação. Multiplicidade de acordos regionais pode dificultar o comércio, gerando efeitos positivos e negativos. Vamos supor que vários países em uma região estabelecem acordos comerciais para facilitar o comércio entre eles. Quanto ao efeito positivo, esses acordos podem resultar em uma maior eficiência logística e redução de barreiras, promovendo um comércio mais fluido. Já quanto ao negativo, a multiplicidade de acordos regionais pode criar complexidade e divergências nas regras comerciais. Se diferentes países em uma região estabelecerem acordos comerciais com cláusulas distintas, isso pode levar a ambiguidades e dificuldades no cumprimento das regulamentações. A experiência brasileira. No contexto brasileiro, em 1991, o Brasil assinou o Tratado de Assunção com Argentina, Uruguai e Paraguai, estabelecendo o Mercosul em 1994,
que permitia a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, além de uma política comercial comum. Apesar dos avanços na integração e na liberalização do comércio entre esses países, ainda existem barreiras não tarifárias dentro do bloco. Quanto à política comercial comum, foi estabelecida apenas uma TEC, mas que tem diversas exceções, permitindo que os países apliquem alíquotas diferentes daquelas previstas na TEC para uma ampla gama de produtos. Além disso, ainda ocorre a cobrança duplicada da TEC em produtos importados de fora da região, o que impede que os países se beneficiem de uma das principais vantagens de uma união aduaneira, evitar os custos associados ao cumprimento das regras de origem. Por essas razões, o Mercosul é frequentemente referido como uma união aduaneira imperfeita. Além do Mercosul, o Brasil, como parte desse bloco, também firmou acordos de livre comércio com Chile, Bolívia, México, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela a partir da segunda metade dos anos 1990. Descubra as raízes profundas do impressionante desenvolvimento econômico da China, reveladas por meio das estratégias e políticas complexas que moldaram sua ascensão, apresentadas no integrante artigo Economia e Política no Desenvolvimento Recente da China. Acesse pelo QR Code que está na sua tela. Em suma, a análise dos argumentos a favor e contra a implementação de políticas comerciais evidencia a complexidade e a importância dessas questões para o desempenho das indústrias. Enquanto defensores das políticas protecionistas argumentam a necessidade de proteger as indústrias domésticas e preservar empregos locais, críticos alertam para os riscos de distorções no mercado, perda de eficiência e possíveis retaliações comerciais. Nesse contexto, compreender os impactos dessas políticas é crucial para a formulação de estratégias que promovam a competitividade das indústrias, levando em consideração tanto os benefícios de proteção quanto os desafios de se manter aberto ao comércio internacional. Bons estudos!